Fala galerinha, professor Renato Silva na área novamente para mais uma aula, preparação para o SPAES 2024 e hoje vamos falar do descritor 51 da matriz de referência do SPAES depois da vinheta. É isso aí galera, o que fala o descritor 51 de acordo com a matriz? Resolver problemas usando as propriedades dos polígonos, soma dos ângulos internos, número de diagonais e cálculo do ângulo de polígonos regulares. Então aqui ó, eu trouxe aqui dois exemplos de polígonos, né? E a formulazinha para somar os ângulos internos e a fórmula das diagonais de um polígono. Se você ainda não é inscrito, está aparecendo aqui o botãozinho para se inscrever. A sua inscrição é fundamental, é primordial para que eu possa notificar você quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a aula. Vale ressaltar, galera, que esse simulado aqui de 10 questões está aqui na descrição, você pode estar baixando, né, fazendo o download do material para treinar junto com o tio, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, Carla desenhou um polígono regular. Galera, o que é um polígono regular? É aquela figura perfeitinha, onde todos os lados vão ter a mesma medida. Isso é o significado de um polígono regular. De 8 lados, no caso aqui é um octógono, tá bom? Qual é a soma dos ângulos internos? Então veja, quando você tem um polígono, esse polígono ele tem uma coisa chamada de ângulo interno. Se aqui nós temos um polígono de 8 lados, ele vai ter 8 ângulos internos. Se eu pegar esses 8 ângulos e eu somar em graus, qual a medida que eu vou encontrar? Para isso, a gente vai usar a fórmula do SN. Alguns livros, alguns autores gostam de usar SN, outros usam SI. Esse N que você vê na fórmula, ele representa o número de lados do polígono. Esse 2 ele sempre vai permanecer aqui e esse 180 sempre vai permanecer aqui. Então, substituindo os valores, ó, no lugar do N, como esse polígono tem 8 lados, vai ficar assim. Então, ó, 8 menos 2 são 6. 6 vezes 180 vai dar 1080. Ou seja, se eu pegar esse polígono e somar todos os ângulos internos, eu vou ter um somatório de 1080 graus. Tranquilaço? Sem mais delongas, vamos para a próxima questão. Mário desenhou 4 polígonos regulares, já te expliquei o que é isso, e anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. Então aqui estão os 4 polígonos e o cara já entregou o somatório. O que ele quer? Qual é a medida de cada ângulo interno do pentágono? Aqui entra a nomenclatura dos polígonos, né? O que é um pentágono? É uma figura que possui 5 lados, tá bom? Então, como é que eu calculo? Então, eu posso primeiro encontrar a soma dos ângulos internos do pentágono. Não, o pentágono tem 5 lados. Aí, usando aqui a nomenclatura, então, vai dar 108 graus, né? Ou eu posso fazer, aqui ó, 108 graus, tá? Observação. Ou eu posso fazer assim, ó, existe uma relação, quando eu quiser saber só a medida de um ângulo interno, eu pego o SI, que é a soma dos ângulos internos, e divido pela quantidade de lados. No caso aqui, ó, o pentágono, se você conseguisse já lembrar o que é um pentágono, se você olhar para as figuras, seria que essa figura aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu pego aqui a soma dos ângulos internos, né? Que é 540 e divido por 5. Aí no caso vai dar 108, vai dar a mesma resposta. Ou seja, eu estou te mostrando aqui que numa questão como essa, você pode resolver utilizando a fórmula do SI, só que colocando o N embaixo, ou você pode vir por aqui, tá bom? Tem essas duas possibilidades. Se você não compreendeu, dá pausa no vídeo, respira fundo, toma uma água, toma um café, volta e assiste novamente. Próxima questão. Renata construiu todas as diagonais no caso aqui seria do hexágono regular. Então, o que é um hexágono? É uma figura que possui 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regular, porque todos os lados têm o mesmo
tamanho, a mesma medida. O número de diagonais presentes no hexágono é. Então, o que é diagonal? Diagonal é quando você pega um vértice qualquer e você traça um segmento de reta para outro vértice não adjacente a ele. O que isso significa? Se você pegar esse vértice aqui, ó, é vizinho. A palavra adjacente quer dizer vizinho. Então, eu não posso traçar um segmento para cá e nem posso traçar um segmento para cá, porque eles são vizinhos desse vértice aqui. Então, eu posso traçar para cá, como eu posso traçar daqui para cá, como eu posso traçar daqui para cá, tá? E aí, ó, aqui tem todas as diagonais. Olha que bacana, a gente forma essa figura aqui. Só que você imagina você pegar um polígono de vários lados e tentar resolver dessa forma. Vai ficar complicado. Quando o polígono é pequeno, você consegue resolver de forma geometricamente, desenhando. Então, pensando dessa forma, os matemáticos criaram uma fórmula para encontrar o número de diagonais. Tudo isso aqui que você está vendo, ó, são as diagonais de um hexágono. Tá? Agora você teria que contar. Aqui eu fiz o detalhe de destacar as cores, né? Fica fácil, mas imagina você aqui respondendo no seu caderno, né? Então não seria interessante usar sempre essa metodologia. Então a gente tem essa fórmula. Aí você observa de novo que na fórmula você tem n, você tem 3 e você tem 2. Eu falo para os meus alunos assim, ó, quando tu estiver resolvendo um assunto que envolve uma fórmula matemática, o que tiver de letra nessa fórmula é porque tu vai mexer. O que tiver de número, tu não vai mexer, vai deixar como tá. Então, ó, esse menos 3 aqui nunca vai sair daqui. Esse 2 nunca vai sair daqui. O que é esse n? É o número de lados do polígono que tu está resolvendo a questão. Então, no caso aqui, ó, se é um hexágono, no lugar do n tu coloca 6. Ó, 6 menos 3 vai ficar 3. E aí aqui eu posso fazer, ó, eu repeti aqui, né? Perdão. 6 vezes 3 dá 18, dividido por 2 dá 9. Se tu contar aqui, tu tem 3 diagonais aqui de lilás, 3 verdes e 3 pretas. Dá um total de 9 diagonais. Então, o nosso gabarito é a de amor. Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar um polígono de poucos lados, se eu me esquecer da fórmula, eu posso resolver assim? Pode. Né? Agora, torça para ser um polígono de poucos lados, porque quanto mais lados o polígono tiver, mais diagonais vai ter para tu traçar, tá bom? Então, bora lá. Olha aqui mais uma chegando. Ó. Quantas diagonais? Ó, André traçou todas as diagonais da figura apresentada abaixo. Que figura é essa? Ó? Quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um eneágono, um polígono de 9 lados. Então, lá no exemplo anterior, eu fiz traçando todas as diagonais. Aqui eu vou usar a fórmula. Ó. Então, ó, n que multiplica n menos 3 sobre 2. Então, 9 menos 3 vai ficar 6. 9 vezes 6 vai dar 54. 54 dividido por 2 vai dar 27. Ou seja, esse polígonozinho aqui, ó, possui 27 diagonais. Tá bom? Aí tu imagina tu traçar as 27 diagonais aqui, né? Ó. E aí eu só botei o exemplo, né? Se você começar, ó, aí ia começar a ficar assim, né? Mas eu não finalizei, tá bom? Bora lá. Agora a gente já começa a falar da relação de ângulos, né? Então nós temos aqui, ó, a medida x indicada na figura é. Então nós temos aqui um triângulo. Então aqui é o seguinte, ó. Se você nunca ouviu falar, se você não lembra, presta atenção. Quando tu tiver um triângulo, o triângulo é o primeiro polígono que a gente consegue formar. Não existe figura de dois lados. Existe figura fechada que representa um polígono convexo a partir de 3 lados, que é o triângulo. Então, quando a gente forma um triângulo de 3 lados, se eu pegar os ângulos internos e eu somar, tem que dar 180 graus, tá? Então, como é que a gente resolve aqui, ó? Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, o que é um ângulo interno? São os ângulos que estão dentro da figura. Então, aqui você tem um 95, aqui você tem um x e tem um ângulo interno aqui que não apresenta para você. Sabe por que vem assim? Porque a questão quer saber se você sabe disso, tá? Então, veja bem, ó.
Relação entre AE e AI. O que é AE? É ângulo externo. Esse 140 aqui, ó, é uma AE, é um ângulo externo. O que é AI? É ângulo interno. O 95 aqui é um ângulo interno. O X é outro ângulo interno. Então, olha o que acontece. Se eu pegar o 140 aqui, ó, então, ó, vamos só escrever aqui, ó. Se eu pegar esse 140, qual é a relação que existe entre um ângulo interno e um externo? Então, ó, 140 mais quanto que dá 180? Mais 40, né? Então, esse ângulozinho que tá aqui, ó, é 40 graus. Certo? Isso aqui é um 40, tá, gente? Ó. Então, tu tem 95 com mais 40. Dá 135. Então, o valor de x é o que está faltando para chegar a 180. No caso, dá 45. Tá bom? Bola para frente. Olha aqui mais uma relação. Ó. O pentágono representado abaixo é regular. Essa informação aqui ela é primordial para a gente saber o seguinte. Quando você está diante de um polígono regular, seja ele um pentágono, um hexágono, um heptágono, octógono e por aí vai, o que isso significa? Que quando essa figura tem todos os lados com a mesma medida, consequentemente, todos os ângulos internos terão a mesma medida, tá? Então, como é que eu resolvo essa questão? Ó, relação entre o AE, que é ângulo externo, e AI, que é ângulo interno. Se eu pegar um ângulo externo e somar com um ângulo interno, essa soma tem que dar 180 graus. Então, veja, ó, o que nós vamos fazer aqui? Esse pentágono, se eu somar todos os ângulos internos deles, eu chego a 140. Ou, perdão, 540. Como é que eu descubro o valor de um ângulo interno? Então, por exemplo, eu quero saber quanto é esse ângulozinho aqui, ó. Só isso aqui, ó, que é um ângulo interno, né? Então, eu pego 540, que é o somatório dos 5 ângulos, divido por 5. E o que significa AI? É a medida de um ângulo interno. Então, se esse polígono é regular, significa que todos os ângulos possuem 108 graus. Então, ó, aqui ó, é 108 e o x é um ângulo externo. Qual é a relação que existe entre os dois? É que se eu pegar um ângulo externo e eu somar com um ângulo interno, tem que dar 180. Se eu já sei que lá dentro é 108, o de fora vai ser quanto? 72, que é o que está faltando para chegar a 180. Tranquilo? Então, você observa que tem assuntos na matemática, no caso aqui a gente está fazendo um preparatório para o SPAES, tem descritor que para você resolver a questão, você não precisa saber de muito cálculo matemático, você precisa saber dos conceitos e você precisa saber da teoria. Tranquilo? Próxima questão. Eita, olha aqui. A figura seguinte é composta por dois quadrados e um triângulo equilátero. Aí só aqui já tem muita informação. Aí o que ele quer saber? O valor do ângulo. Aí se você não souber nem pronunciar isso aqui é o alfa, né? Parece o alfa, mas está parecendo um A. É o A, né? Pensei que era o alfa. Então vá. Então vamos lá. Olha o que acontece. Galera, o que é um triângulo equilátero? É o triângulo que possui os três lados com a mesma medida. Óbvio, porque se isso aqui é um quadrado, e eu estou emprestando esse lado aqui tanto para formar o quadrado como para formar um triângulo, é porque esse triângulo vai ter os três lados iguais, tá? Então veja bem, se eu pegar, agora vem uma nova informação, ó. Lembra que eu falei para ti que se tu pegar um triângulo, a soma dos ângulos internos dele tem que dar 180? Aí eu passo para a próxima figura que existe, são figuras de 4 lados, que não existe só o quadrado, são quadriláteros. Se eu pegar um quadrilátero e eu somar todos os seus ângulos internos, tem que dar quanto? Tem que dar 360. Então, ó, aqui tem que dar 180, que é o triângulo, e aqui tem que dar 360. E aqui também tem que dar 360, tá? Então, só que essa figura, ela vai ser de, como ele forma aqui um ângulo reto, cada ângulo vai ter a mesma medida. Então, no quadrado, cada ângulo vai medir 90 graus.
E o triângulo equilátero, como ele tem os três lados com a mesma medida, se eu pegar 180 e dividir para três lados, vai dar 60 graus. Então, quanto é que é a medida aqui, ó? 120. Opa! Deixa eu voltar aqui. Quanto é que vai ser a medida? 120. Por quê? Porque você vai observar o seguinte, ó. Opa, pera aí, deixa eu voltar. Bem aqui, ó. Olha o que acontece. Então, esse ângulo bem aqui, ó. Então, quando a gente vai falar de graus, que você tem uma volta completa, você diz que um giro completo, quando a gente está falando de graus, a gente tem 360 graus. Tá? Aí deixa eu só apagar isso aqui, ó. Que é para você entender, ó. Então, veja bem. Olha o que acontece. Então, ó. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, e eu fechar ele aqui, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Tá? Então, se eu pegar esse primeiro ângulo aqui, eu tenho 90 graus. Do outro lado eu tenho 90 graus. E aqui eu tenho 60 graus. Então, eu tenho 90, que é esse ângulo aqui, ó. Eu tenho 90, que é esse ângulo aqui, ó. E eu tenho 60, que é esse ângulo aqui, ó. Então, dá 180, 240. Para chegar a 360, tá faltando 120. Tranquilo? Tá vendo? Uma questão dessa você resolve só por teoria, né? Então, você tem que entender que quando você tem um quadrado ou um retângulo, você tem 4 ângulos retos. Então, cada ângulo de um quadrado vale 90 graus. Se você tem um triângulo equilátero, aqui o desenho não sai perfeito. O triângulo equilátero é porque ele tem 3 lados com a mesma medida. Então, cada ângulo interno vai medir 60 graus. Tranquilo? Então, só aqui a especificação, tá bom? Bora pra frente. Olha aqui. Lucas desenhou uma figura formada por 2 hexágonos. Veja o que ele desenhou. Tá aqui, ó. Nessa figura, a soma das medidas dos ângulos alfa, agora aqui eu acho que é alfa, né? Esse rapazinho aqui eu acho que é a letra grega do alfabeto grego, né? E beta. Então ele quer o somatório disso aqui, ó. Como é que a gente resolve? Então, ó, esta fórmula que você está vendo aqui é quando eu quero descobrir quanto é que vale a medida só de um ângulo interno que eu chamo de AI. Então eu pego a fórmula geral para encontrar o somatório e divido pela quantidade de n. Então vamos lá, ó. Então se isso aqui é um hexágono, onde tiver n eu vou substituir por 6, ó. Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar, ó, 4, ou melhor, 6 menos 2 ficam 4. 4 vezes 180 dá... Aí aqui o que eu já fiz, ó. Ao invés, eu poderia também... A resposta aqui é 120, então eu vou só explicar o que eu fiz, ó. Se eu pegar 4 e multiplicar por 180, dá 720. Se eu dividir 720 por 6, dá 120. Agora, de onde foi que surgiu esse 30? Porque eu peguei o 180 e dividi logo para 6, que dá 30. Dá no mesmo. 4 vezes 30 é 120. Então, ó, esse ângulozinho aqui, que é só um ângulo do hexágono, vale 120 graus. Então, se aqui é 120, aqui também será 120. Ele quer a soma de alfa mais beta. No caso, o nosso gabarito vai ser 120 mais 120, que dá 240. Tranquilo? Próxima questão. Na figura abaixo, o triângulo AMN é equilátero. Que triângulo é esse, ó? AMN, tá? É esse triângulo aqui, ó. Ele é equilátero. Eu acabei de falar isso para você, quais são as características de um triângulo equilátero. Então, o que é um triângulo equilátero, né? Deixa eu ver o que eu liberei aqui, ó. Então, ó, nesse triângulo, nós vamos ter que os 3 ângulos internos têm a mesma medida. Então, cada ângulo desse aqui, ó, vai medir 60 graus. Por quê? Porque se um polígono tem todos os lados medindo o mesmo tamanho, todos os ângulos internos terão a mesma medida. Então, em um triângulo equilátero, a medida de cada ângulo interno mede 60 graus. Porque quando eu somar os 3 ângulos, tem que dar 180. Beleza. Aí, o que eu separei aqui, ó? Então, eu separei para a gente o desenho aqui, ó. Certo?
Então, o que ele quer saber? Então, podemos dizer que a medida x do ângulo é... Então, eu separei esse triângulo aqui menor, certo? Ó. Então, ó, esse ângulo aqui de baixo vale 90. Esse ângulo aqui, ó, é esse ângulo aqui de cima. E esse ângulo aqui vai ser 30 graus, que é esse ângulozinho aqui, ó. Tá bom? Beleza? Próxima questão. Eita, vamos lá de novo. A logomarca de uma empresa é formada por um hexágono regular, tá aqui, o hexágono regular, um trapézio retângulo, tá aqui o trapézio, ó, e um quadrado, como mostra a figura, tá aqui o quadrado, ó. O que ele quer saber? Quanto mede o ângulo alfa indicado nessa figura? Aí, de novo, ó, se a gente observar o desenho, olha o que acontece. Esse trapézio retângulo, por que ele recebe esse nome? Porque aqui a gente forma um ângulo reto. Então, se aqui é 90, aqui embaixo também é 90. E o trapézio é um quadrilátero, né? Então, se eu pegar esse trapézio e somar os 4 ângulos internos, eu tenho que chegar a 360 graus. A gente acabou de ver na lâmina anterior que quando eu tenho um hexágono regular, se eu quiser saber só o valor de um ângulo interno, vale 120 graus. O quadrado, cada ângulo interno vale 90 graus. Então, olha o que acontece. Aqui também vai ser 120. Aqui vai ser 60, porque ó, se eu pegar 60 com 120 aqui, tem que dar 180. Aqui tem que ser 120, lá 90. E quando eu juntar todos aqui, ó, tem que dar 360. Então, se eu pegar 120 e juntar com 120 com 90, o que está faltando para chegar a 360? 30 graus. Tranquilo? Então, é isso aí, ó. Final de simulado. Galera, se tu curtiu essa aula, deixa o like, compartilha com outros coleguinhas e até a próxima aula. Fui!